Oi, bom dia, família. Como vocês estão hoje? Bem, louvado seja o Senhor. Obrigado por estarem aqui comigo. Eu estava orando hoje e eu estava conversando com o Senhor, buscando direção para este canal e sabe, apenas ouvindo, ficando em silêncio, ouvindo sobre a economia, ouvindo sobre o lugar onde estamos. E ele disse: Brandon, ele disse, você não percebe, mas eu reuni alguns dos maiores guerreiros de oração desta geração neste canal. E há muitos de vocês que são veteranos, que têm orado por décadas, e oram e sabem como orar. E ele disse: Brandon, eu te chamei para liderá-los, liderar essas pessoas em oração. Eles sabem mais que você, muitos sabem mais que você, mas estão aqui para orar com você. Eu os reuni para orar com você. Eu estava, foi como um tapa na cabeça, tipo, claro, sabe? E vocês sabem, as palavras que ele está me dando. Pessoal, as palavras sobre as quais ele está falando comigo, sobre o grande abalo, sobre o grande despertar, sobre a economia, sobre as prateleiras e as coisas que eu trago para vocês, são para orar a respeito. É como ele disse. E eu estou recebendo partes, estou sendo corrigido, gente. Então eu só estou deixando vocês entrarem um pouco no meu mundo. Como ele me disse, eu te chamei para ser um intercessor profético. Ele veio até mim e disse: Brandon, olhe para essas guerras comerciais que estão acontecendo agora. Ele disse: eu te falei sobre isso lá atrás, em 2023, para te alertar sobre essas coisas. Ele disse: então, o que você vai fazer a respeito disso? Isso foi há alguns dias, vários dias atrás, cerca de uma semana ou algo assim. E eu disse: bem, eu acho que vou trazer isso e começar a orar sobre isso. No momento em que começamos a atacar isso no reino espiritual, as coisas começaram a mudar e se transformar. E o Senhor me disse: olhe para o fruto do que você está fazendo, olhe para o que eu te chamei para fazer. Há fruto no que eu te chamei para fazer. Veja, de repente eles estão lá na Suíça conversando. Todas essas semanas se passaram e eu só pensei: vai ter uma guerra comercial, vai haver déficit, as prateleiras vão ficar vazias, pessoal, vai ter prateleira vazia. E eu simplesmente aceitei como, bem, isso vai acontecer, isso está definido, vai haver prateleiras vazias. Vai haver falta de medicamentos com receita em toda a América e você não vai conseguir seu remédio. Ok. Então, quando começamos a orar contra isso, veja o que aconteceu com os medicamentos prescritos. Donald Trump aparece na segunda-feira e diz: ei, nós vamos baixar o preço dos medicamentos prescritos e torná-los acessíveis para vocês comprarem agora. Alguns deles até 80% mais baratos. Começamos a orar pelos medicamentos prescritos e, de repente, eles começaram a cair de preço. E ele começa a tomar medidas em relação aos medicamentos prescritos. Não houve escassez, mas Deus está tentando abençoar seu povo à medida que começamos a orar por eles. Então, China e Estados Unidos começam a dizer: ei, vamos negociar na Suíça. Todas essas coisas importantes começam a acontecer enquanto esses guerreiros de oração, esses grandes guerreiros de oração, estão todos se reunindo e orando. E eu fico tipo: bom, é claro. Sabe? Me desculpem por... sabe, pessoal, eu não quero ser crítico com ninguém até que eu começo a olhar para a minha própria vida e digo: Senhor, perdoa-me por ser ignorante. Perdoa-me por ser ignorante. Ele me mostra essas coisas e eu disse: bem, vamos orar sobre isso. Bem, sim, não, de verdade. Sério, bobo, você realmente deveria orar sobre essas coisas. Sério. Sabe o que eu... E depois que ele me mostrou isso, a mudança nisso, então ele disse: ore por Trump e pelo que vai acontecer no Oriente Médio. Ore por Trump no Oriente Médio. Ele está falando sobre isso esta semana. Coisas importantes vão acontecer com ativos digitais, você precisa orar sobre isso. Coisas que não serão reveladas de uma vez só, mas eles estão trabalhando em algo para uma transferência de riqueza. Eu te disse, a Arábia Saudita, o Oriente Médio vai ressurgir das cinzas. Eles se tornarão as superpotências da Terra. Assistir. E o Senhor disse: o que começou no Oriente Médio
com o Jardim do Éden. Terminará com no Oriente Médio. Assistir. E eu estou dizendo a vocês, o Iraque, a Síria, sabe, todos esses países importantes de lá, Jordânia, Israel, todos eles, Turquia, Egito, começarão a se destacar financeiramente no cenário global, no palco global, é o que o Senhor tem me mostrado. Então, nós vemos essas coisas. Então, eu te avisei. Eu já te alertei sobre isso. Isso é outra coisa importante. E eu vou passar um trecho para vocês agora. E quero que pensem sobre o que eu já os alertei. Sobre o que o Espírito do Senhor nos avisou lá em 2024. Ok? E eu disse a vocês que o Putin ele tinha aquelas cartas. Ele estava com suas cartas de baralho e estava olhando atrás delas. Lembram? Eu avisei todos vocês sobre isso. E que ele estava elaborando um plano. Ele está observando, ao longo dos próximos 4 anos, como pode traçar estratégias, como em um jogo de pôquer, para dominar o cenário mundial, que é o que ele está tentando fazer com as nações do BRICS. Então, durante o Dia da Rússia, ou qualquer celebração que eles tiveram, essa grande comemoração, né, não sei exatamente que celebração é essa que você vai ver agora, ele convidou a Venezuela. Eu avisei vocês sobre a Venezuela como sendo, pobre Venezuela, venha para cá, nós vamos trazer você para o BRICS. Cuba, Irã, Coreia do Norte, a China e todas essas outras nações que sempre foram excluídas. Certo? Entrem, irmãos, here. Vocês foram excluídos. Vamos nos unir e criar nossa própria moeda global, nosso próprio sistema financeiro global. Vamos fazer isso a portas fechadas. Eu disse que vi esses homens a portas fechadas, tramando um plano maligno de como poderiam se levantar. Agora, então você diz, bem, eles são realmente maus se foram isolados? Bem, algumas dessas pessoas são homens muito maus. Eles são muito comunistas. Eles são muito cruéis com seu próprio povo. Como Kim Jong-un. Ele é um homem muito mau. Veja como ele trata o seu povo. Então você olha para o Irã e vê como eles tratam o seu povo. E veja a Venezuela e como eles tratam o deles. E Cuba e como tratam o deles. Essas pessoas são excluídas por um motivo. Então vemos eles indo para a Rússia, dizendo que, vamos fazer uma reunião secreta e conversar. Então quero que você assista a este trecho aqui e preste atenção nos rostos que eu avisei que estariam lá. Isso já estava claro lá em 2024. Tudo bem? Vamos assistir a esse trecho. Em Moscou hoje, a pop, pompa e patriotismo. Uma demonstração de força, dos portadores de mísseis intercontinentais da Guerra Fria, aos drones da guerra na Ucrânia. A Rússia de Vladimir Putin conecta aquilo que muitos russos consideram seu momento mais glorioso, a vitória sobre a Alemanha, ao confronto atual com o Ocidente. E em exibição hoje o que Moscou considera uma nova ordem mundial. Uma aliança de autocracias, liderada pelos líderes da China e da Rússia, com a ajuda da Coreia do Norte. E de quase 30 líderes visitantes, para ajudar Putin a usar o passado como arma, para justificar o presente. A Rússia tem sido e continuará sendo uma muralha indestrutível contra o nazismo, a russofobia e o antissemitismo. A verdade e a justiça estão do nosso lado. Toda a sociedade e o povo do nosso país apoiam os participantes da operação militar especial. Mas ficou sem ser dito hoje as vulnerabilidades da Rússia em relação à guerra na Ucrânia. A internet aqui foi bloqueada. E o palco onde as autoridades estavam sentadas bem teria sido equipado com um teto para impedir drones. Ontem, Putin e Xi Jinping fortaleceram ainda mais o que eles chamam de parceria sem limites. Eles divulgaram uma declaração conjunta, prometendo, abre aspas, contrapor-se decisivamente à dupla contenção de Washington contra a Rússia e China, e exigindo uma solução para a Ucrânia, abre aspas, eliminando suas causas raízes, que eles definiram como sendo as alianças ocidentais. Diante da contracorrente do unilateralismo e dos atos de política de poder e intimidação no mundo, a China se unirá à Rússia para assumir uma responsabilidade especial e promover um mundo multipolar igualitário e ordenado. E isso só mostra que eles estão de costas um para o outro, apoiando-se mutuamente. Nessa ordem que costumava ser, centrada nos Estados Unidos
e que agora está cada vez mais em disputa. Alexander Gabuev dirige o Carnegie Russia Eurasia Center e diz que Xi e Putin são inseparáveis e acreditam que o tempo está a favor deles. A chegada de Donald Trump traz por si só muita imprevisibilidade, mas também muitas oportunidades para eles. Xi Jinping e Vladimir Putin se sentem muito encorajados e sabem que trabalhar juntos é a maneira mais segura de concretizar esse pós-Pax Americana e uma nova ordem mundial multipolar onde eles estarão em destaque dominando suas respectivas regiões. Agora estamos de volta e olhe só para isso. Eu disse a todos vocês que isso ia acontecer, que Putin estava elaborando um plano, tanto que eles tiveram que colocar um teto sobre eles para que os drones não pudessem entrar, garantindo que aquelas pessoas terroristas. E então ele disse que a Al-Qaeda, nisso, a Al-Qaeda não é mais rotulada como uma organização terrorista para o povo russo. Eles não são mais terroristas. Isso significa que todo o Afeganistão, os excluídos do Afeganistão, agora se tornam irmãos e com a Rússia. Vamos convidar vocês. Vamos fazer uma lei dizendo que vocês não serão mais organizações terroristas só porque o Ocidente os chama assim. Vocês vão ser nossos amigos. Eles estão tentando fazer amizade. Você está vendo isso? Exatamente como o Senhor disse que fariam. Exatamente como o Senhor disse que fariam. E eu os vi se levantando, como um sistema de besta, com a Arábia Saudita nos próximos dias. E ouvi, o príncipe da Arábia Saudita dizer, eu vou colocar a América debaixo da minha bota. Ele está sendo falso, jogando dos dois lados. Sim, há acordos de trilhões de dólares sendo feitos. Sim, eles estão todos, porque eles querem impulsionar a economia deles no Oriente Médio, com aquele prédio longo e fino que estão construindo, aquele One Tower ou One World, ou seja lá como estão chamando, aquela estrutura estranha que eles estão colocando no meio do deserto. Eles estão fazendo todas essas coisas e sabem que isso vai exigir financiamento. Mas, pessoal, eles estão se preparando para o sistema da besta, com dólares digitais, plataforma digital, cripto digital, tudo digital. E tudo isso está sendo preparado para o fim dos tempos. Então estamos fazendo a nossa parte, sabe? Estamos fazendo a nossa parte e estamos vendo a oração mudar as coisas. E hoje estou animado com isso. Mas ao vermos eles se reunindo e indo para o Oriente Médio, e então o Putin disse, eu não quero o acordo de paz. Eu não quero parar a luta e tudo o que está acontecendo com a Ucrânia. Não vamos fazer isso de novo. E ele cancelou por 30 dias porque não gostou do que estavam dizendo. Eu disse que haveria uma revolta. Eu vi aquele míssil, seja lá o que for, que será usado em Varsóvia, na Polônia. E foi um contra-ataque muito sério a uma decisão que está sendo tomada. Agora, isso ainda está em pauta? Acredito que sim, porque à medida que conforme o tempo passa, com tudo isso acontecendo, recebi um e-mail de alguém dizendo, a China, na verdade, desenvolveu uma coisa que é pior do que um míssil nuclear. E isso, na verdade, eles, provavelmente, por estarem sendo aliados da Rússia, é algo que nunca vimos antes sendo usado neste planeta. E esse negócio é perigoso. Essa coisa, e é muito, muito, muito destrutiva. Então vemos essas coisas no espírito que estão tentando se concretizar. Através da China, da Rússia, da Coreia do Norte. E eu disse, à medida que vemos uma China desesperada, né, eles usam a Coreia do Norte como um peão para serem aqueles que são como, porque eles já são párias sociais. Eles usariam a Coreia do Norte nos próximos dias para tentar causar um evento semelhante ao de Pearl Harbor. Então, o que estou tentando dizer é que temos nossas tarefas de oração para impedir que mais coisas aconteçam. Eu repito tudo isso para dizer que essas são mais tarefas de oração para vocês que já têm experiência, para ir atrás disso. E o que impediu isso? Mas vamos mudar essa economia mais ainda. Hoje foi um dia de alta. Vimos um ganho enorme. Esta é a janela de ouro.
Você entende? Esta é a janela sobre a qual o Senhor está falando, dizendo: Brandon, ore por uma janela de oportunidade para que a riqueza do pecador seja transferida para o justo. Agora, se você tivesse certas ações hoje, eu acho, não sei, eu não tenho ações, mas tenho certeza de que há pessoas que ganharam bastante dinheiro hoje, porque elas subiram muito, certo? E vimos as criptomoedas começarem a subir bastante e começaram a subir, e você vê algumas subirem 50 centavos e tudo mais. E você pensa: uau, hoje foi um bom dia para algumas pessoas. Então, nem todo mundo, se você não tem essas coisas, mas ainda assim é interessante de assistir. O Senhor disse: eu vou te dar uma era dourada, uma janela de oportunidade, certo? E eu vi o rosto de Ronald Reagan e eu, Braden. Nós estudamos isso. Sempre que o Senhor via, me mostrava Ronald, ele me mostrava o rosto de Ronald Reagan. E eu via o muro de Berlim e eu via as coisas. E as pichações no muro. Há tanta coisa que o Senhor disse. Eu disse: Senhor, o que o Senhor está tentando dizer sobre Berlim? O que o Senhor está dizendo sobre a Alemanha? O que o Senhor está dizendo sobre o rosto de Trump se desfazendo e se transformando no rosto de Ronald Reagan e fazendo as coisas que eu vi? Eu, no natural, fico pensando: o que é isso? Mas eu sei que tem a ver com o movimento dos anos 80, a década de 80, como tudo aquilo foi transferido e todo aquele período de tempo. Foi um período muito, muito marcante de mudanças da Guerra Fria e de tudo o que estava acontecendo. Então eu sei que estamos em um novo período de tempo para esses próximos 4 anos. E as pessoas disseram: Brandon, eu pensei que você tinha dito que o Senhor estava voltando. Eu disse: observe, o ciclo do Shemitah. Eu estou de olho no ciclo do Shemitah. Estudo de Jonathan Cahn. E M. Mark Blitz, janela de 4 anos. A janela de 4 anos termina em 2028, no final da presidência de Trump. Uma janela de 4 anos. O Senhor disse: estou te dando uma janela de 4 anos para orar sobre isso, certo? Para trazer uma colheita de almas. Pois um grande abalo acontecerá nesta estação, Brandon, para uma grande colheita. Você vai ver isso. E ele falou comigo sobre a praga. Ele falou comigo sobre as coisas que virão com esse vírus. Pessoal, estou dizendo para vocês, isso é algo muito sério para orar, esse vírus. É muito sério. É um vírus sério. Como a peste bubônica, como a peste negra, certo? E isso é algo que, há uma parte de mim, eu sei que há coisas que não podemos impedir. E há coisas que podemos. E essas nós podemos amenizar. Nós podemos amenizar isso. Sempre que a irmã Billy Brim me pergunta, ela diz: o Brandon, podemos impedir o colapso econômico em 2028, 5, sempre que vimos isso. Podemos impedir? E em 2024, naquele outubro, quando eu estava no palco da conferência de oração, senti pelo Espírito do Senhor, ele disse: não podemos amenizar isso, mas podemos orar a respeito. E eu realmente acredito que quanto mais orei sobre isso, o Senhor veio até mim e disse: Brandon, os crentes podem mudar qualquer coisa se realmente colocarem sua fé nisso e enfrentarem essa situação. Podemos adiar as coisas. Muitas coisas podem acontecer. Bem, nós fizemos isso, e o Senhor nos disse: vou lhes dar uma janela. E vimos as dores de parto disso começando a tentar acontecer com os globalistas e todas as coisas acontecendo com a economia. Depois, e então isso explodiu com as criptomoedas, todas essas coisas, e você vê essa nova era, esse novo tempo, como o de Ronald Reagan, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agora quase junho. Nós vemos uma nova, é como uma nova tela de cinema, um novo. Eu não sei como dizer isso de outra forma. Uma mudança de maré, algo novo globalmente. E você vê isso. O que está acontecendo? Nós vamos tornar a América grande de novo. Nós vemos isso. Ele está juntando as peças do foguete novamente. Está tudo acontecendo bem diante dos seus olhos. Não funciona tão bem quanto poderia, mas está sendo reconstruído para o que ele tinha por causa de como a dívida estava ruim, de como as coisas estavam ruins.
E ele estava pensando com uma mente ungida como Salomão, sobre como consertar as coisas. Lembre-se, eu te disse todas essas coisas. E eu o vi alinhando-se com Israel, tentando ajudar Israel. E vimos outro refém sendo libertado hoje. Há tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos tomar a comunhão e orar. Pai, nós elevamos o corpo diante de ti. Te agradecemos, Senhor, porque tu levaste toda enfermidade e doença por nós. E, Pai, nós elevamos este corpo e somos tão gratos pelo que tu fizeste por nós. E te agradecemos, Pai, porque recebemos isso pela fé. Tudo o que tu planejaste fazer, Deus, tu cumpriste naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos curados, completos e saudáveis em nome de Jesus. E tomamos este corpo pela fé e o recebemos. E te agradecemos, Senhor, conforme Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E te damos toda a glória, honra e louvor por isso, em nome de Jesus. Então, Pai, nós exaltamos o sangue, Pai. E se damos grande valor ao sangue, o sangue também nos valoriza. Te agradecemos, Senhor, porque confessamos nossos pecados, e tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E tomamos este sangue antes de entrarmos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Te agradecemos, Senhor, porque somos redimidos da maldição da lei. E te agradecemos, Senhor, porque somos curados, completos e saudáveis em nome de Jesus. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, nós somos curados, completos e saudáveis no poderoso nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, pelo sangue agora. Amém. Obrigado, Senhor. É o sangue que nunca perde o seu poder. Uma gota de sangue. Ele nos salvou de tudo isso. Obrigado, Senhor. Ele nos salvou. Ele nos libertou. Ele nos tornou completos, curados e bem. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo me redimiu da maldição da lei. Eu não estou debaixo da maldição. Eu não estou debaixo da maldição. Jesus me libertou. Em vez de doença, eu tenho saúde. Em vez de pobreza, riqueza. Pois Cristo me resgatou. Eu não estou debaixo da maldição. Eu não estou debaixo da maldição. Jesus me libertou. Em vez de doença, eu tenho saúde. Em vez de pobreza, riqueza. Pois Cristo me resgatou. Cristo pagou o preço da lei quebrada. Ele pagou o preço por mim. Você entende? Ele pagou o preço por você e por mim. Nós não precisamos mais estar debaixo da maldição. Nós não precisamos viver debaixo da maldição da lei. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo sangue. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue. Te agradecemos, Senhor, pelo que fizeste por nós. Obrigado, Senhor, pois nos redimiste pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu te agradeço, Senhor. Agora, Pai, eu coloco o presidente Trump diante de ti. Entramos na tua sala do trono, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Há uma grande reviravolta chegando no reino espiritual para nós. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque há manifestações e demonstrações sobrenaturais da glória sobre nós. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. E chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. E declaramos que somos abençoados na cidade, no campo, ao entrar e ao sair. Pai, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas obras maiores. Obrigado, Senhor, porque faremos essas obras maiores. Obrigado, Senhor, porque nos chamaste para um tempo como este, para orar e exaltar o nome de Jesus em todo o mundo. E tu, Pai, disseste para irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, e então virá o fim. Te agradecemos, Senhor, porque somos a maior geração, que já viveu nesta terra para trazer a maior colheita de almas, tudo para a glória de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque somos ungidos e escolhidos para um tempo como este. Pai, nós não vamos recuar, como covardes, mas, Pai, estamos tomando o Cordeiro para Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor. Agora, eu acabei de ver isso enquanto orava. Bem naquele momento, comecei a sentir que deveria orar pela Inglaterra e pela perseguição aos cristãos. Agora, eu vejo pelo Espírito do Senhor sobre o que estou falando com vocês. Sobre o ferrão do escorpião que vi no Espírito, a respeito do rei Charles e a cauda de escorpião
que ia da Inglaterra até o Canadá. E o Espírito do Senhor está me mostrando que isso se trata de perseguição de feitiçaria contra cristãos e de suprimir a liberdade de expressão e de religião. E esse é um espírito que estará conectado ao Canadá e à Austrália. Não tanto na Austrália. Vai tentar criar raízes um pouco, mas nós vamos atacar isso e dizer não a isso. Quando vi isso se estender até o Canadá, isso trará uma repressão maior de não poder falar e dizer coisas em locais públicos, sobre liberdade religiosa, falar sobre Jesus, orar e fazer coisas. Tentando, como estão tentando acabar com isso na Inglaterra. Mas esse é um espírito que vem do rei, que eu vi. Havia um rabo de escorpião e ele tentou atacar o Canadá, atacar a Austrália. Agora, como ele tem influência, eu não faço ideia. Mas vi que era um espírito conectado ao trono. Isso faz sentido? Eu vi isso. Então, vamos orar pelo Canadá. Haverá levantes nos próximos dias com canadenses dizendo: vocês não vão roubar nossa liberdade de falar sobre Jesus. Ok? Sabe de uma coisa, pessoal? O que acabei de ver sobre o rei Charles e aquela cauda de ferrão, o Senhor disse: não ataquem isso em inglês. Vocês precisam orar em línguas sobre isso. Então não vou atacar isso em inglês. Vou orar no Espírito para fazer uma oração perfeita, porque é preciso ser estratégico na forma como você ora. Não quero agir na carne e orar algo fora do lugar, fora de sintonia, porque isso é muito sério. Por causa de quem ele é e do que eu vi no Espírito sobre ele naquele momento. Então não vou atacar isso em inglês. Ok? Vou orar no Espírito. E isso vai fluir diretamente dos nossos espíritos. Né? E Deus vai nos guiar sobre como orar por isso. E ore comigo no Espírito se você souber como. Ok? Então, Pai, nós apresentamos isso diante de Ti e Te agradecemos, Senhor, porque nós vamos impedir tudo o que pudermos com relação a isso. E nós sabemos que temos autoridade. Temos autoridade. E vamos manobrar isso. Vamos expor as trevas. E vamos trazer a luz para que possamos levar o Evangelho à Inglaterra. Possamos levá-lo a todos. Porque eu vejo isso tentando entrar nessas áreas. E não vamos permitir isso no Canadá. E não vamos permitir isso na Austrália. E não vamos deixar que isso se espalhe por toda a Europa. Não vamos aceitar isso. Porque nós vamos pregar o Evangelho e então o fim virá. A perseguição vem por causa da palavra. Mas não vamos permitir isso, certo? É nisso que vamos crer. Então, vamos orar no Espírito por uns bons 15 minutos. E se o Senhor nos mostrar algo, é isso que vamos fazer. Ok? Sotora bakashata bararabasi terere bora masakura bafafara masekere bosotoba ere bodi bararabaso kushekere boti paramateko da baramaningoro bosa pararabaki abrodo hamredi apratora bakramana magia pora bapamana maningoro bosondoro handara maningoro rabasandara rabaseko rabasata bararabaya boro he borarabasi terereria pararara basondureria pararara basandara bagi o narararia mararara basotorara basandara bakia proraboko ramarara maningorora bosondureria pararara basondureria pararara sondureria pad Drebo dobo ki patam marana masonguridia marana mosonduridia pararana namage. Brombriambo bambandere bosi tararara masoko brada. Breko brada, reo brodoba, reo brabadoba, ebodera basi kodera masonduria pararana masonduria pararana mongonde, leongonde apako shekeria parara masoko, bondara basoto de bakio bradabako shengeria pararana moko. Brennene mondibo. Brandanana mangingoro,
Bapasondo dia panana mangondo rabakasondo dia panana makondara basondo dia panana mande. Brombidi ambarara basondo dia panana makombra de. Brondoro, bikoso, brokiko, mambandange, apatomba, debogoke ke shake dia panana basondo dia panana moso. Brondera bandingo rabase teredia panana bokoshandara Mondo. La pasedo, le apasoto, beto to boste, papa parane, pato to no moti pararara basunto no moke, hanara maningoro rabosondo rabasi tereria pararara bokoshoto, broto combana maningo baba de bekishoto. Brandararararamando soto shotosho. Bashonoma. Boshanonamo tipo. Patoto nanani kondongo shondo ramatito rararamandobo. Landondea tatataramatito. La tatata nananamatoto. Brandarararamatoto raramatito rararamasi. Brondo rarabosondo raramatito rararamaningo raraboso. Broto to rabatito raramatite nenemoningo rarabose. Brata naramaningo. Brapa mambo bebe menenemoti parananamoto ke shebo. Father, you said lead, you lead, I follow. You lead, I follow. Do the dance. Like you taught me before. Father, we dance. We follow the dance. Kobedese. Doste. Don't rush it. Doshito badase. Toshta prata. Brede de bondi pararamato coco meraramaseto. Proteste brotoste prototoste prototoste pratapasambre. Randararama ningro robo sondoro da basandarabasito dorabakio pro. And abande apotoko medeneme I paranamatuko stepamba. Pelebo bedeme. Bishoshite poka manamate umbaradabati porarabasito ko maramane. Agora eu estou vendo uma casa no estilo inglês, antigo como uma antiga mansão inglesa. Parece que é verde, há árvores verdes tentando cobri-la e escondê-la na floresta. Agora eu não sei o que isso significa, mas eu vou seguir com isso por um momento e ver o que o Senhor está me mostrando aqui. Mas como uma velha Inglaterra está voltando bem para trás. E agora agora o Senhor está me mostrando telhados antigos, telhados de palha antigos. É como a idade das trevas. Hey, bararamaningro rabo shundura rabashunduria pararabo kushusto berarabaki abra. Ranana mando beraraba keto beraraba kiko to beraraba soto beraraba sandoro rabane. Cobre dia pradaba secora raraba yabaraba sondo. Brandana mango borderabati po rabati ramande. Brandana maningo rabato coste proto bokesto kutsto tongere de beki koto bakase. Hemanana mani borarabaso to she porarabasito bararabasengoro. Ambura debate por deboti pata de debota parada deboto bode deboti paradam. Bromanana mangro. Brandana maningrobo. Brata baba daba keto koko ste poda basa bada daba te podada. Leo panbandongo koko sheko de deboti barana mandambarara. Bore baffa. Brebo rebafra debo kote debo si pada daba leopo.
Sutiste paradabate puradabacute bararaba sotoste bararabake. As próprias liberdades que você toma como garantidas, as próprias liberdades às quais você não se apega, você perde. Você se apega a isso. Isso tem um preço. A liberdade vem com um preço. A liberdade vem com um preço. E ao longo das gerações, aqueles que a tomam como garantida, o inimigo entra para colocar aquela mesma bota de pressão, como na idade das trevas. Voltando totalmente para a idade das trevas. Eu vejo isso, voltando totalmente, que há uma bota de opressão, essa escuridão que estava sobre o povo, que essas pessoas lutaram para sair debaixo dessa escuridão. Eles conseguem sair debaixo desse peso. Eles lutaram por isso. Pois o avivamento surge de ele surge de um tempo sombrio. Muitas vezes, estou vendo isso pelo Espírito do Senhor. Muitas vezes, o avivamento surge da opressão. Surge de pessoas que disseram, chega, basta. Lutando pelas liberdades que um dia tiveram. Lutando por liberdades que tentam tirar de você. Custa passar mararamaki prodobo custosto bradabacação. Bradabadora de beki custosto bradabata bararabatu custa pratapa. Eleborama. Eleborama. Bamana motoko she purama paramatoko rama paramatoko mararamaningro. Branana mane buradabati purarabate kurabata barade. Brada bandeo, brada dambondo de bori di pukundi de botamarara de boki. Rede de boribikio. Branda namakoko nenene mongi gora bakamure de boki parara batoko. Brondongo go she garara biko baradeko manamango bandamango damange. Hey, borera bakio rara basondo. Hanaramango badashe tereremoti pararabosuko berebeki. Interessante. É quase como se você estivesse passando é como atravessar o deserto espiritualmente. Você sente, enquanto ora pela Inglaterra, enquanto oro por uma renovação, é como se estivesse atravessando o deserto de Mojave. É como se você pudesse sentir a secura ali. Eu consigo sentir. É como se você está lutando para trazer água fresca para aquelas pessoas e eu sinto isso enquanto você resiste àquilo. Dizendo não para aquele rei. Charles e aquela influência demoníaca. Segurando a religião. Segurando como uma fortaleza, tentando impedir que o evangelho chegue aos ouvidos dele. Mas quando eu insisto, é como empurrar através da lama. Isso faz sentido para vocês? Soto she pura basa kashuto bradabadaba demonanemo ki pararabo shundorobo ki. We call forth the living water today. We call forth the living water today for the young Davids to rise up in England. For the young Davids to rise up in England. Oh, badaba de keshe tora da de de botada da da ba de de botiba. Isso vai direto até a Irlanda. Isso vai direto até a Irlanda. Estou vendo a Irlanda agora. Iko seboda, iko shego da batsakoda da bakeda de boti bararara de bosudura da basego. Bro do go gigo do bogi bararara basoko shekeda de bogi bararara de bokoste. Andorena matiko teko steko kanna de moningo. Bango de mongingo. Baba seko toko steke de botigo. Vado de bi abarada da base tere de aparada de bosoto.
está perdido demais. Nada está perdido demais. Nada está perdido demais. Eu ouço o Espírito do Senhor dizer. E isso vai direto até a França. Esse tentáculo vai direto até a França. E eu vejo ele indo para a Alemanha. Pocopele, apacotele, apacotele, apocotele de botibara. Ele de bodibrada. Ele de bodibria. Babado coste, apatocoste, capatocoste. Bocote kele boti catala de motoko. Meke shekele de moti para de motoko. Matoko shetele de moti cara de mokoto. Mano no go shekele de boki para de bokoko. Machete, machote, matoto, jeda de bo. Mango de be. I para de bo satara so. Por aquele no novo primeiro-ministro do Canadá. Solte marada mate coach koto coach parada bakoko nenene mengi apana. Ele nenene moni parana matu coach parada boto coach berede bekingo. Bede bengingo bodo. Beba pato ko nenene meki. Bato to nenene meki koto mota capasonomo. Anana mane porada base toda da bakio to ko nenene. Brono no mongingo da basi tarana moto ko merada bodo. Bele mondombo, bebo di barada batoko nene meki. I see more of a Muslim soto basata bada motobo koshedo. Mo koto mokedo mokeshedo. Bato do no moki parada da ba coco nene mongingo da boki parada da bo soto to matapa. Ele mondo meredia parada da bo si parada da bo soto berada da baki. Re mondo merede beki. Brandandango do bede boti parada da motoko merada hombre. Hombre, bapato te shebo da basito da basundure de. Rondo da bandengo, bredi pabando do boshi brada batego. Brada da manongo do bosi parara na monongo de dia parara masundure de. Rebede boti, rede dia podara. Hele boti parara de bosatara monongo do. O Espírito do Senhor dizer, não, se você está orando pela Inglaterra, você está semeando sementes para o seu país. Você está plantando sementes para o seu país. Você está plantando sementes de avivamento. Quando você crê pela necessidade de outra pessoa, você está plantando sementes para a sua própria necessidade, enquanto ora no Espírito pela sua. E você diz, bem, isso não tem nada a ver comigo, eu moro em qualquer lugar, eu moro na Polônia, eu moro em qualquer lugar, isso não tem nada a ver comigo. Não, você está plantando sementes pela fé naquilo pelo que está orando, e você colherá uma colheita para o seu país ao semear nele. Você entende? Estou ouvindo isso pelo Espírito do Senhor. Então você está orando pelo Canadá, está orando pela Austrália, ou está orando pela Inglaterra, está orando por isso, mas não está apenas ajudando a orar pelo seu país. Você também está colhendo sementes para você. Fruto, colheita, para a América, para a China, para a Ásia, para onde for, em todos os lugares, África. Você está orando e acreditando, mas quando você ajuda um irmão, você está semeando pelos seus. Porque Deus está vendo e isso está saindo do seu espírito. Está vindo do seu espírito. Então você está crendo e Deus ouve tudo isso e está indo para a sala do trono dele. Ele sabe que isso vai acontecer e tudo se revela. Agora, bem, isso é desperdício. Não. Você está crendo pelo seu irmão. Você está crendo pela sua irmã. E você está semeando em favor deles. Ok? E é isso que você está fazendo agora. E nós estamos mudando essa situação no reino espiritual. Porque à medida que isso acontece, começa a se espalhar como tentáculos. E nós não desistimos. Nós dizemos, bem, estamos crendo por um avivamento em todo o mundo. É por isso, né? É porque
As pessoas não têm tido coragem. Elas não têm tido coragem para defender a palavra. Ah, os pregadores perderam o seu sal. Eles perderam o sal. E nisso, quando você perde o seu sal, as pessoas não sentem sede, porque o sal faz com que a gente busque a água viva. E se essa água viva não está sendo servida porque o sal, você perdeu o seu sabor. É isso que acontece. E então, esse manto demoníaco tenta se espalhar sobre essas nações para sufocar o evangelho, dizendo: nós não vamos deixar isso entrar. E é como se eu vejo isso quando estou entrando, né? Eu vi aquelas casas inglesas com os telhados de palha e as antigas casas em estilo Tudor com era crescendo, tudo tentando crescer ao redor delas e sufocar a vida dessas casas. E era a idade das trevas. Ok? É como a idade das trevas. Eles estão tentando enterrar isso. É como quando você tem arbustos e coisas crescendo ao redor de uma casa, isso significa que não tem alguém cuidando dela. Você está perdendo espaço porque está sendo enterrado. O cristianismo está tentando ser enterrado pela vegetação. Está subindo ao redor, está tentando, é como se a idade das trevas estivesse tentando cobrir novamente a Inglaterra. É isso que estou percebendo. Sabe? Talvez haja muito mais nisso do porquê de haver tanto verde e arbustos ao redor dessas casas. E eu sei que isso significa vida, mas ao mesmo tempo significa que não há manutenção. Alguém precisa podar e aparar aquilo, deixar com uma boa aparência. Entende? Porque não está sendo mantido pelo corpo de Cristo. Não está sendo mantido no reino espiritual pelo corpo de Cristo. Não. Nós vamos ter um avivamento. Nós vamos ter isso, então é preciso haver mais oração. É sobre isso que estou tentando falar. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Uma nova onda está chegando. Uma nova onda está chegando. Eu ouço o som de uma abundância de chuva chegando. Nem tudo está perdido. O inimigo achou que tinha vencido. Mas eu vou trazer mais uma onda que está chegando e ela irá de uma ponta a outra do país. Por toda a Europa você verá a glória do Senhor se levantar sobre ti. No, all's not lost. All's not lost, you will see. Oh, the glory of the Lord is risen on thee. Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. And now I see upon a wall, and I see a spigot of water shooting out of this wall. It's the clearest looking wall. It's the clearest looking water coming out of this wall. Botico Sicada Botode, Misisedo Bosatosta, Mrora Baba de Bosacora, Mikosta Stobra Damba de Bosa. The very foundation of the word, the very foundation, Bokiso, Mekipo, Mekapotora, all throughout Europe, all throughout the land, Bokabora, Mikasostabora, Merabosatosta Brando, Babodobo, Kipadabo Costo. It's not coincidence, you see, the great shaking that will bring you to your knee. The Pope Francis went home on Easter. Mikosta Broda, Mekostato. This was a sign. Mokomoba, Elabosatosa, Boda Babrebo, Bel Bababadabo Kosha Tosha.
Oh, ba 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 double go. I see the bote pacasa. Eto kote bedebakata. Elemono Notre Dame in France. Bukisedo, Babadoba, Cabodeba, and I see the bells ringing in France. I see the great bells ringing in France. Bukasoste, Mokostostokeste, Mokostostosto, and it's strung, it's ringing and ringing and ringing all throughout the land, Moki Padamoti Podebase, Bodabati Kodada, Elabado Bokosata, No Babadaba. Ta 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 na 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 mando bobogi baraboko she. Ye papatano, mikasatoshi, me papatano, makosatote keshe, matapapatano, mikashekeke, mikashatapatano, mikasheke, misho mananana, miso da baranana. Hey, oh patatatana, oh tatatatana, oh bararano dokushete, miano, madananeo, papasa, me petit bosso to show, mangarebe kiko toko show, mo bedebeti pararamoto, mangarabatipo, mandaramatipo, merabato, mereapato, ma papapatato, ma bodo, ma papapatato, mio badada hapa, oh papapapato, mio posoto, mio, ma papapaho, mia bove, mikisho, mi cabo in my apo, mi hapaho, me bodabahapo, mio badadabahapo, mi she apoto, mi apapabo, me badadabaho, me papapapo, mi pushia poto, ma modana mahe podadabahapata, oh, badadabodia padadaboti say. Ye mananando, nananando, mikashasho, matatoto, mikarana motomurea paranana mosoto. I'll tell you what I see. Sometimes I try to, I'm just go, oh goodness. Do I say it, Lord? So te se paradaba koko shepo da da ba pa paradaba se to the shepo. I'm praying under the Pope right now, this man. Klabate, mapoto mene maki yapata kustesto. He baradato opa. He roho. He papa patu manamate kushipa. He o papa no ipanga no mama. Ke o papa paso de ma. He o papa toko mene. He o papa se na namato. He o sapush namanano. He o pakato he me hepe. He o papasoto manama, o patamura namana, o patana manuma nama da kato koko, pedene mebeneo, sho, dodo, ha na no, pararabatu, pene, besedene moto. Vejo um grande avivamento. Eu vejo um grande avivamento se espalhando por toda a África. Oh, I see it up, Pukima Pasotu and a Mahapa. He put it up on the me of Pukum and a Maapo, Maka Apo, Mapo Ako, Maakaku, Mamaku, Eke Modata Tatano do Apa, Hekoti Barano Open no Mokebe, Hebukibano Mo Persono, Hapatona Nama Atata, and then Patak, no Takeshi, Haputoto needing. He tatata, he dadabotikete, he tekete ekatata, apata, he takete kikapotuma, he tatata no,
Ha ta 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 na 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 no. Hikatota. Hikatatoka. He kotiki katoto. He bodera basote, they say. Oh, baramato. Oh, batabate. As far as the eye can see, as far as the eye can see, the greatest harvest you will see. Apokiseke demota hatatoto nananamati. All over Africa you will see a great revival you will see. Okomanaha se era matoko. Eu vejo feiticeiros, eu vejo práticas satânicas. Eu os vejo queimando coisas. Eu os vejo queimando em tocas, queimando sua feitiçaria, né? Queimando seus rituais satânicos. Eles estão entregando seus corações a Jesus. Eles estão entregando seus corações a Jesus. Eu os vejo queimando feitiçaria. Bikasheto, batokose, witch doctors, get afraid, boki bada bato ho baramana mateke. He baramatuko. And I take it boda daba hatata nanane ike shekere de bokumana. He robo de beki kapoto monene meki katata manana. He o paradama I purana matata. He o paranana matito dono no moti tarana manana. He o patakopa. Leo pakaso tatamaneo. Matatato no neo takapasato. Eu vejo ouro, eu vejo ouro, eu vejo ouro, eu vejo ouro, eu vejo ouro e vejo esmeraldas. Eu vejo ouro e vejo esmeraldas. Eu vejo esmeraldas. Eu vejo esmeraldas e ouro. E as esmeraldas estão em cima do ouro. Enadabakisto soche boradata tato baradabaria baradamanuma. He o papato komanama e pura basata. Esmeraldas, pedras verdes sobre o ouro. E vejo árvores antigas, tipo mesquites. Vejo árvores de mesquite. Vejo solo arenoso. Há crentes que estão crendo por isso pela transferência de riqueza. Eles estão pedindo ao Senhor pela transferência de riqueza. E vejo que o Senhor está guiando-os aos depósitos de ouro e esmeraldas. Vejo ouro. Será que eles têm mesmo ouro e esmeraldas na África? 0. Vejo esmeraldas do tamanho do seu punho, tipo esmeraldas enormes, pedras maciças, pedras que nunca foram vistas antes, pedras enormes e pepitas de ouro, depósitos de ouro na terra, sendo encontrados em esmeraldas, tipo do tamanho de bolas de beisebol, esmeraldas enormes, as esmeraldas mais puras. Vejo muita corrupção em torno disso. É como se essas pessoas fossem piratas. Eu vejo tipo piratas ali. Homens maus que tomaram essa riqueza do povo, mantendo o dinheiro longe das pessoas. Há tanta pobreza. E nessa pobreza, esses homens, esses cartéis, como cartéis de drogas do México, eles são como cartéis africanos. Existem tipo cartéis africanos. E nesses cartéis africanos, eles esconderam a riqueza. Eles esconderam essa riqueza. Mas eu vejo essa terra. Secretamente com ministros que são donos dessa terra. E eles estão cavando e encontrando esses depósitos. E eles estão lidando com isso. Para não mostrar para esses cartéis. Porque eles não querem revelar e mostrar que possuem isso. Mas é a provisão de Deus no tempo de seca e fome. Na África, para esses ministros, não desista. Não desista. No seu tempo de jejum e oração, no seu tempo de me buscar, Ele está te mostrando as coisas secretas da terra. Ele está te mostrando as coisas secretas. Ele está te mostrando as coisas secretas da terra.
vai chegar, vai chegar, vai chegar como um rio. Vai chegar como um rio. E eu até vejo água em lugares de grande seca, brotando da terra. Água de provisão. Tipo, água de verdade. Água onde não há. Onde não há. Há água potável de verdade, brotando de nascentes. Reservas sobrenaturais de água surgindo da terra para você. Onde você diz, bem, não há água aqui. Não há água aqui. Como podemos fundar uma igreja aqui? Como podemos fazer essas coisas? A água está lá. E onde a água está, as pessoas virão. Eu ouço o Espírito do Senhor dizer, Ele está trazendo água para você da terra. E haverá um avivamento ao redor dessa água. Uma água natural que Ele proverá para trazer a água viva para a sua tribo. Do you hear what I say to you by the Spirit of the Lord today? Água sobrenatural está chegando. Uma água sobrenatural está vindo para grandes coisas das profundezas da terra. Para grandes coisas das profundezas da terra. Nós clamamos pela água, pois isso trará uma água viva. Uma água viva que você receberá e nunca mais terá sede. Pois ali onde há água, há vida. Pois ali onde há água, a vida, e haverá água brotando de nascentes naturais nesses lugares de sequidão, e será um oásis. E onde isso estiver, somente o corpo de Cristo e o povo virá. O povo virá, ouça o Espírito do Senhor dizer, ó Pai, nós clamamos por essa água saindo da terra. Nós chamamos a água para sair da terra. Poços de água viva. Poços de água viva. Poços de água viva. Grande avivamento na África. Grande avivamento na África. E esmeraldas e ouro. E esmeraldas e ouro. O suprimento para a comida. Suprimento para a comida. Água e comida. Você vai trazer isso. E ele vai te dar favor para saber com quem fazer negócio, para trocar o ouro, para trocar as esmeraldas, para que você não seja pego de surpresa e machucado por pessoas. Você entende? Porque você não pode falar sobre isso com todo mundo. Eles vão tentar te machucar. Eu ouço o Espírito do Senhor. Use. Para quem eu estou falando, você precisa usar sabedoria sobre para quem contar. Quando a conta, quando a pez, quando você encontrar esse ouro, o ouro. É quase como se estivesse simplesmente jogado no chão. Estou dizendo que Deus vai prover sobrenaturalmente para você. Isso vai se levantar como igrejas. Elas serão lugares de provisão para um grande avivamento e isso se espalhará por toda a África. Você entende? Não houve seca. Tem havido tanta seca. Não temos provisão. Deus está trazendo provisão. Deus vai trazer o que, assim como ele fez, eu vejo pelo Espírito do Senhor, será como os filhos de Israel, no deserto. Quando ele trouxe, as roupas deles nunca rasgaram, nunca ficaram gastas. E havia um suprimento abundante de maná todos os dias. Codornize, suprimento abundante. Uma rocha, até mesmo, resbrotou-se, fez jorrar água de dentro de uma rocha. Você entende? Deus vai trazer água no deserto. E não é, não vejo que seja chuva. Está vindo direto do chão. Está vindo direto do chão. É como se estivesse saindo direto da água, como borbulhando da água do chão. Como se fosse uma água brotando do chão. Eu vejo isso e está borbulhando. Como se eu estivesse vindo à tona, a água está vindo à tona. E a água vai brotar. E as pessoas virão por causa da água, né? E elas receberão água viva. Aleluia. Isso é incrível. Eu não sei com quem estou falando, mas eu me alegro com você. Ouro, ouro.
Ele bushi parada mokopa. Ele dia parada moku shushu na makika. Ele de mo marada basutu shutu barada bakio propo. Pratapo praprato prababa basebo. Krabano bode de beki shoko barada bakama. He marada mai podada basutu shuto. Lugar menos provável, e o lugar menos provável é quase como se fosse desolado, ninguém quer e eles nem sabem. É como se fosse desolado, eles nem querem isso. Eles dizem, o quê? Isso é terra abandonada. Não é nada, mas não é. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós declaramos assim. Nós declaramos assim em nome de Jesus. O petekese, badamatuga, hado de beki katatana na etakusata. Kere de busutu shutu barabaseno. Hamune de bu bredia pararara mundo merede bi papazo. Papa pudi pararabaso to bodere beki sato to mana. He borarabo tu que se. Ha tu de ika sato ko sede. Ha pute de ika sato tu meranana etete sede. Bem, louvado seja o Senhor. Poderíamos continuar com isso por um bom tempo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Podemos continuar amanhã? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Gente, quando eu começo a cantar assim, o Senhor começa a me falar, eu não sei por quem estou orando, mas, minha nossa, glória a Deus. Isso é empolgante, estou animado por você. Estou animado pelos meus irmãos e irmãs na África. Estou animado pela Inglaterra. Vai haver uma nova onda. Há uma nova onda. Um novo rio. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Uma mudança na maré, uma mudança na maré. Mudança na maré. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bem, esperamos que este vídeo tenha abençoado você hoje. Se você é novo aqui e nunca se inscreveu em um dos meus vídeos, por favor, inscreva-se. Estamos crendo por um exército de oração de 1 milhão de mulheres e homens para alcançar as nações para Jesus e orar por estes últimos tempos. E estamos cada vez mais perto de 600 mil. A cada dia estamos chegando mais perto e mais perto e mais perto. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas estamos chegando lá. Agora estamos crendo para chegar a 550, por favor, 540. 540 é agora, depois 550. 550 mais 10 mil. Então estaremos na metade do caminho para 600 mil. Ainda parece um longo caminho, mas vamos chegar lá eventualmente. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Clique no sino de notificações. Clique no botão de curtir. Comente algo legal aqui embaixo para nos ajudar com o algoritmo. Nós realmente agradecemos toda a sua ajuda. De verdade. Lembre-se, nós amamos você. De verdade. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por tudo o que você faz pela minha família, orando por nós. Nós realmente apreciamos isso. De verdade, nós precisamos disso. Nessas últimas semanas, nós agradecemos pela armadura. Eu sei que vocês pensam, Brandon, você tem estado meio estranho. Nós estamos estamos passando por algumas coisas, mas eu só estou, eu estou firme e sei que Deus está firme comigo. E eu não me abalo com o que o diabo tenta fazer. Então, sempre colocamos um sorriso no rosto e uma canção no coração. É isso que fazemos. E é isso que pedimos para você fazer hoje. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós também te amamos. Deus abençoe todos vocês e nos vemos de novo amanhã. Tchau, tchau.